Oi, gente, tudo bem? Maiara. Vim falar um pouquinho com vocês sobre aleitamento materno, nosso tema dessa nossa terceira aula. Então, vocês podem ver que vocês estão sendo preparados para que a gente consiga ir para os estágios e vocês consigam atender as principais demandas que vão aparecer no consultório de enfermagem pediátrica, de puericultura. Primeiro, vocês aprenderam o exame físico, então, para poder avaliar adequadamente a criança e saber a especificidade dela, que difere ela do adulto. No segundo momento, a gente aprendeu sobre crescimento e desenvolvimento e também sobre as, as curvas, né, os gráficos, as escalas, como a escala de Denver, colocar presente, ausente, não verificado, avaliar a curva se ela está ascendente, descendente, se aquela criança ela está vindo continuamente na consulta, então eu ligo um ponto ao outro. Se a criança é faltosa, então eu faço tracejado. Então, tudo isso preparando vocês para a consulta. E uma das coisas que pode aparecer é sobre o aleitamento materno, porque o aleitamento materno, as mães elas têm muita dúvida, elas retornam às consultas realmente para avaliar o peso, o crescimento da criança, ver se o aleitamento materno está sendo satisfatório. Elas trazem muitas dúvidas nessas consultas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá bom? Vou passando os slides. Qualquer coisa, estou por aqui. E aí, depois, a gente tira as dúvidas no final da tarde. Vamos ver. Então, IAC. O que é IAC? É a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. É uma estratégia global para a alimentação de lactentes e crianças na primeira infância. Ela está junto com a Unicef e junto com a Organização Mundial da Saúde. Então, tenta-se por meio de uma alimentação saudável, adequada, ótima, melhorar o crescimento, o desenvolvimento, a saúde e a sobrevida de lactentes e crianças. Cerca de 2 milhões de mortes poderiam ser evitadas por conta da amamentação, porque a gente sabe que o leite materno ele está pronto, é só o bebê mamar. E a fórmula infantil não. Ela tem que ser preparada, a mãe tem que ter consciência da quantidade de pó que ela vai colocar para o leite não ficar aguado. A higienização da mamadeira tem que ser satisfatória. A água, de preferencialmente, deve ser fervida ou filtrada. Então, a amamentação, o leite materno pronto ali, é melhor para a criança e acaba reduzindo esse índice de morte, por exemplo, por infecção relacionada à não higienização adequada de uma mamadeira, também por falta dos anticorpos, né, que são passados para a mãe. Lactentes se alimentam exclusivamente com leite materno têm pelo menos até três vezes, digamos assim, menos ocorrência de doenças do que lactentes alimentados com substitutos do leite materno. Então, o leite materno ele previne, né, a ocorrência de doenças. O lactente tem um risco 25 vezes maior de morrer de diarreia nos 6 primeiros meses de vida, se não forem exclusivamente amamentados. Então, 25 vezes maior de morrer. Esses slides que eu estou passando para vocês, não sei se eu disse anteriormente, é do curso de amamentação que o Hospital Regional desenvolve para todos os funcionários, porque o Hospital Regional ele é credenciado como Hospital Amigo da Criança e ele tem que preparar todos os funcionários para que o dia que chegue a avaliação, todos saibam o que é uma iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, eu participei da comissão de incentivo ao aleitamento materno, tenho curso de aconselhamento materno e de aleitamento materno também. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês dos slides, do que a gente trabalha lá no Hospital Regional, tentando fazer com que todos os funcionários eles recebam essa capacitação e saibam o que são os 10 passos de alimentação, os 10 passos do IAC, né, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança.
Entre crianças com menos de 1 ano de idade, aquelas que não mamam têm um risco 3 vezes maior de morrer de infecções respiratórias do que as que são amamentadas exclusivamente. O auge do período da desnutrição ocorre entre os 6 e os 28 meses de vida. A gente tem a desnutrição, a gente tem kwashiorkor, a gente tem o marasmo, e a gente fala que a desnutrição ela é muito comum no bebê que está sendo desmamado. Então, a mãe engravidou, vai ter que tirar aquele bebê do peito, porque vai vir outro para poder mamar. Então, é nesse período que a criança ela perde o seu alimento realmente, né? Então, né, esses meses de 6 a 28 meses é o auge da desnutrição. A desnutrição contribui para cerca de metade das mortes de crianças menores de 5 anos, e um terço desses casos ocorre em virtude de práticas alimentares inadequadas. Então, quando a criança ela começa a se alimentar aos 6 meses, a gente tem que ter um fornecimento adequado de alimentos ricos em proteínas, carboidrato, vitaminas. Então, ela tem que ser uma refeição completa. Por exemplo, a criança ela tem que conhecer uma batata, uma cenoura, uma couve no feijão. Então, tem que ser oferecido vários nutrientes para a criança durante a refeição. E muitas vezes a criança não tem. A gente já teve muitas mortes no Brasil por desnutrição. E conforme a gente conversou na aula passada, a presencial, o Bolsa Família ajudou muito, porque as crianças, elas, além de receberem o dinheiro, os pais, né, que acabava contribuindo, essas crianças, elas tinham que estar na escola, essas crianças, elas têm que ser vacinadas, então isso faz com que os pais, eles participem mais e ajudem mais. Os lactentes que mamam exclusivamente por 4 meses ou mais apresentam 50% menos chance de ter crise de otite. Quando a gente aprender um pouco sobre as infecções de vias respiratórias, né? A gente vai ver a otite, que as crianças que mamam mamadeira, normalmente elas mamam deitadas. Isso ajuda também a aumentar as otites. Em comunidade de baixa renda, o custo do leite de vaca em pó, além de mamadeiras, bicos e combustível para ir buscar, por exemplo, pode consumir de 25% a 50% da renda familiar. Então, se você vai comprar fralda, por exemplo, as fraldas já são caras. Então, a gente tem mais esses outros gastos. O próprio leite em pó, a mamadeira, ela precisa ela tem uma duração curta de vida, né? Então, precisa ir trocando os bicos, os bicos vão ficando, o buraquinho vai ficando grande, enfim. Então, assim, acaba aumentando o consumo da renda dessa família. Essa família já está ali naquele momento comprando fraldas, por exemplo. A amamentação contribui naturalmente para espaçamento entre as gestações. Proporciona 30% mais proteção contra a concepção do que os programas de planejamento familiar existentes no país, países em desenvolvimento. Então, uma das coisas também que a amamentação previne são as gestações muito próximas, principalmente quando a criança está mamando exclusivamente. É uma proteção natural. O aconselhamento em amamentação e alimentação complementar contribui para as boas práticas alimentares, bem como para a melhoria na ingestão alimentar e no crescimento. Então, se uma pessoa procura a gente porque ela precisa de um aconselhamento em amamentação e a gente conseguir orientar ela de uma maneira adequada, isso vai ser muito satisfatório para a criança e também para essa família. Porque quando alguém começa a se alimentar de maneira mais adequada, todo o restante, né, vai na vibe, digamos assim. O aconselhamento em amamentação e alimentação complementar contribui para a diminuição da incidência de diarreia. Então, diarreia e desnutrição são coisas que a gente já viu muito mais, graças a Deus. Hoje a gente vê muito menos. Então, quais são as recomendações? Iniciar a amamentação na primeira hora, depois do parto. Então, ainda dentro da sala de parto, a gente já tem que estimular essa criança a mamar no peito. A amamentar exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. Em seguida, oferecer alimentos complementares,
nutritivos e seguro a todas essas crianças, continuar a amamentação até os 2 anos de idade ou mais. Então, até 6 meses é exclusivo e deve-se amamentar pelo menos as crianças até 24 meses. O que é a amamentação exclusiva? O lactente é alimentado apenas com leite materno. Não lhe são oferecidos alimentos, águas ou outros líquidos, com exceção de remédios. Por exemplo, um bebê prematuro ele precisa tomar remédio, vitamina, né? Mas mesmo assim é considerada amamentação exclusiva, porque ele recebe só o leite materno. A amamentação parcial ou alimentação mista. O lactente mama e recebe também alimentação artificial, seja com leite, cereais, outros alimentos ou água. Então, o bebê ele mama no peito, mas o leite não é suficiente e tem que complementar com uma fórmula infantil. A alimentação com mamadeira. O lactente é alimentado com mamadeira, independentemente do conteúdo, que também pode ser leite materno extraído da mãe. Então, aquela mãe está com a mama muito fissurada, ela está se queixando muito de dor e ela não consegue alimentar o bebê naquele momento diretamente no peito, mas ela consegue fazer a ordenha e o bebê consegue mamar pela mamadeira. O ideal é que a gente não ofereça mamadeira, porque a criança, o bico da mamadeira ele é muito mais fácil. Isso faz com que a criança vá abandonando o peito. É claro, se for uma situação específica. A mãe tirou o leite e teve que ir ao médico e deixou a criança com a avó. A avó vai lá, né, em banho-maria, esquenta o leite daquela criança e oferece para ela por mamadeira, porque é mais prático para aquela senhora que está ali cuidando da criança e tudo, né? Mas, se puder, a gente oferece por translactação, por copinho, porque se for uma coisa rotineira que aconteça sempre, a criança ela pode deixar de se alimentar no peito e passar a alimentar só na mamadeira. A alimentação artificial. O lactente é alimentado com substitutos do leite materno e não recebe leite do peito. Então, leite do peito nada. Bebê prematuro extremo, de 24 semanas, ficou 4 meses na UTI neonatal. Quando pode mamar no peito, a mãe não consegue, porque não tem mais produção. Isso se deve ao quê? Porque tem que continuar ordenhando de 3 em 3 horas, que seria o tempo adequado, né, que o bebezinho iria mamar. Mas muitas mães não conseguem manter esse padrão. Substituição da amamentação. É o processo de alimentar os filhos de mãe HIV positiva, que não recebe leite materno, com uma dieta que proporcione todos os nutrientes que a criança necessita. Então, por exemplo, o leite materno, quando a gente fala que ele tem bastante anticorpos, né, ele pode também transmitir o HIV. Então, por isso que no HIV não é adequada a amamentação. E aí precisa dessas substituições. A alimentação complementar é o processo de oferecer à criança alimentos como complemento ao leite materno ou fórmulas infantis, quando estes forem insuficientes para atender às suas necessidades nutricionais. Então, a criança, ela faz uso do leite materno, mas ela precisa já se alimentar. Chegou aos 6 meses, 4 meses, e ela precisa fazer as refeições. Então, isso se chama alimentação complementar. Os principais parâmetros, né? Proporção de bebês que mamam exclusivamente nos 6 primeiros meses. Proporção de bebês que mamam exclusivamente por mês até os 6 meses de vida. Proporção de bebês que recebem alimentação complementar adequada. Duração mediana da amamentação em meses. Então, a gente vai comparando a situação nacional de acordo com essas recomendações. Então, faz essa avaliação. Quantos bebês estão exclusivos? Quantos bebês estão exclusivos de acordo com o mês, né? Tem 3 e é exclusivo. Recebe alimentação complementar adequada. E a duração. Quanto tempo normalmente as crianças são amamentadas? Principais parâmetros para comparar os dados da unidade de saúde com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, para eu saber se o meu hospital está oferecendo de maneira adequada, incentivando de maneira adequada o aleitamento materno.
Início da amamentação, proporção de bebês começam a aumentar até a primeira hora de vida. Alojamento conjunto, proporção de bebês que ficam em alojamento conjunto em tempo integral. Então a gente não faz mais aquela separação do bebê da mãe, eles ficam em alojamento conjunto juntos. Amamentação exclusiva, proporção de bebês que são amamentados exclusivamente do nascimento até a alta. Então é aquele bebê que nasceu e até a alta não foi oferecido nada de complemento para ele. E aqueles bebês que estão fazendo uso de mamadeira, eles recebem qualquer tipo de alimento em mamadeira, entre o nascimento e a alta. Então, é uma iniciativa global da Organização Mundial da Saúde, da Unicef, que visa oferecer a todos os bebês o melhor começo de vida possível a criar um ambiente de atendimento à saúde que tenha como norma o apoio ao aleitamento materno. Então, como eu disse, 3 cidades apenas no nosso estado têm esse credenciamento de Iniciativa Hospital Amigo da Criança, IAC. E quais são os objetivos? Implementar os 10 passos do IAC, né? Implementar o cuidado amigo da mulher. Então, a gente não deve ser amigo só da criança, a gente também precisa ser amigo da mulher. E, por fim, a prática de substituição gratuita ou a baixo custo de substitutos do leite materno à unidade de saúde. Então, assim, a gente vai acabar distribuindo, né, o, o, os substitutos do leite materno, deveria pelo menos, né, para aquelas mães que realmente não conseguem amamentar. E esse daqui, ó, nessa figura aqui ao lado, tá a NB-Cal. Então, eu gostaria que vocês percebessem que vocês não veem na televisão propagandas falando sobre chupeta, mamadeira, concha, bico de silicone. O que mais que a gente tem aí? Tem tanta coisa que fórmulas infantis, Danone, NAN, Similac, Aptamil, enfim, não se vê esse tipo de propaganda. Alguém já viu? Não. Por quê? Porque é proibido. Porque o que a gente incentiva e o melhor para a criança é o aleitamento materno. Eu nasci na década de 80, 1987. E nessa década, as fórmulas infantis eram o tchan. Todo mundo achava que o melhor alimento para a criança era o leite materno. E aí depois não. E aí depois foram percebendo que eles achavam que a fórmula infantil era melhor para a criança. E aí depois, com muito tempo, foi percebendo que não, que o melhor alimento para a criança era o leite materno. Mas, por exemplo, assim, eu não mamei no peito, meu marido não mamou no peito, que é desse período, né? E aí, quando eu tive minhas filhas, eu tive fissura na minha primeira, principalmente. E eu fazia isso. Eu ordenhava e dava leite para ela. Só que eu tive mastite, tive febre, calafrios, tive que tomar um antibiótico, enfim. E aí minha mãe e minha sogra falavam assim: mas para que tanto sofrimento? Dá fórmula, né? Por que você não dá fórmula para ela? E aí assim, não, a gente vai conseguir, o melhor alimento para ela é o seu leite. Então precisa muito desse incentivo e principalmente, igual a gente falou lá na primeira aula sobre puericultura. As primeiras mulheres, né, que ensinam a mãe, que passam as orientações são as avós. E muitas vezes elas passam o seu conhecimento, aquilo que elas vivenciaram. E elas não tinham vivência de aleitamento materno. Então elas achavam realmente que era prejudicial. E eu amamentei minha primeira filha até 2 anos e meio e a minha segunda filha até 2 anos e meio também. Professora, qual que é a dor da fissura mamária? É terrível, assim, não sei se existe nada pior, assim, não me lembro de uma dor tão forte como a que eu senti dando de mamar. Minhas mamas ficaram muito fissuradas e eu tinha 24 anos na minha primeira filha, então eu ficava com medo de dar de mamar para ela, né? Eu fugia dela, rezava terço antes de dar mamar para ela, quando estava dando de mamar. Então foi assim, foi muito sofrimento, mas passou. E a importância do meu marido, do incentivo dele, foi fundamental
para que eu conseguisse, levar essa amamentação até os 2 anos e meio. Então foi muito bom, muito importante. Mas quando a gente olha aquelas figuras de mulheres amamentando, a gente acha que é maravilhoso, é super fácil, mas para muitas mulheres não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Então, assim, esses slides eram mais para apresentar realmente, né, sobre a aula. Deixa eu ver. O bom é que para que a gente consegue se olhar, né? E aí eu vou passar o próximo slide agora, que é sobre aconselhamento. Então, quais as expectativas do profissional de saúde em relação à mãe? Então, a gente sempre espera que a mãe seja boazinha, que a mãe consiga absorver tudo que a gente está passando para ela, né, de informações. E muitas vezes não. Muitas vezes a mãe ela já não quer dar de mamar, ela ela finge que ela está entendendo, por exemplo. Às vezes até por vergonha, realmente. Assim, eu tinha uma mãe lá na NEL que ela não descia para o refeitório e ela estava passando fome. Mas por que você não está indo almoçar, não está indo jantar? Porque ela tinha vergonha de comer na frente dos outros. Então daí a gente pediu para a nutricionista trazer a refeição dela no andar, e aí ela comia sozinha, do jeito que ela gostava. Então, assim, cada um é cada um. Então a gente não pode colocar expectativa, né? A gente tem que lembrar que cada família é única, é individual, todo aquele olhar holístico, né? E humanizado para aquela situação. Temos que levar em conta os limites e as facilidades no trabalho com as mães no momento do auxílio à amamentação. Então, assim, o técnico de enfermagem que gosta de colocar o bebê no peito, ele ajuda muito o trabalho, porque a gente nem sempre tem a quantidade de fono que a gente precisaria. Então, os técnicos de enfermagem acabam ajudando. Que registro tenho internalizado de mãe boa ou mãe má? Então, às vezes a gente fica julgando, né? Aquela mãe é boa, aquela mãe é ruim. Né? Será que ela realmente é ruim? Será que ela é totalmente tão boazinha, né? E a identificação com o bebê. Então a gente até brinca assim que brinca, né, entre aspas. Mas uma mãe que leva uma gestação até o final e diz que ela não tem interesse em ficar com o filho, e se a gente chegar de conseguir colocar esse bebê no peito dela, muito dificilmente essa mãe vai entregar essa criança para adoção, né? Porque existe uma identificação, um elo. E a gente tem que sempre lembrar também que essas mães, elas já se deram o máximo, né? Por exemplo, quem consegue levar uma gestação até o final, né? Por exemplo. Então, é uma forma de trabalhar com pessoas na qual você entende como elas se sentem e as ajuda a decidir o que fazer. Então, esse é o papel do aconselhador. Então, a gente não vai lá falar para a mãe a nossa opinião, o que a gente acredita, o que é certo e o que é errado, né? Pelo contrário, a gente vai ali para ouvi-la, para ver o que ela sente, né? E ver o que ela precisa de ajuda para decidir o que ela vai fazer. A amamentação e o aconselhamento materno desenvolve a autoconfiança da mãe e consegue ajudá-la a decidir o que é o melhor para ela e para o seu bebê. Então, essa é a nossa função, né? Na amamentação. É ajudar aquela mãe. Só um pouquinho, gente, eu vou ver esse celular. Voltando, porque daí eu não consigo me concentrar com vocês.
Era o celular da minha filha, eu acho que eles estavam procurando, estavam tocando o celular dela. Então, continuando. Opa. Na amamentação, o aconselhamento desenvolve a autoconfiança da mãe e consegue ajudá-la a decidir o que é melhor para ela e o seu bebê. Então, são estratégias de como falar para essa mãe que o melhor para ela é a amamentação, que o melhor para o bebê é a amamentação. Então, a gente vai ajudá-la a decidir o que é melhor para ela e para o seu bebê. A amamentação não é a única situação em que o aconselhamento é útil. Então, assim, às vezes essas estratégias de aconselhamento, a gente não vai usar só para a temática amamentação. Às vezes a gente vai usar em outros assuntos também. O aconselhamento é diferente de dar conselho. Dar conselho é dizer à mãe o que ela deve fazer. O aconselhamento é escutar, entender os sentimentos da mãe e ajudá-la a adquirir autoconfiança, para que ela decida o que fazer. Então, eu vou orientá-la, eu vou entender o que ela está sentindo e eu vou tentar ajudá-la e fazer com que ela tenha confiança que tudo vai dar certo, que o leite dela vai sustentar o bebê dela e assim por diante. Então, quais são as habilidades de um aconselhamento? Então, o que eu preciso ter? Ouvir e aprender. A habilidade de como aumentar a confiança e dar apoio. Então, como ouvir e aprender? Quais são as técnicas, né? Usar técnicas não verbais e verbais para estimular a mãe a falar sem fazer muitas perguntas. Uhum, entendi. Te entendo. Me fale mais sobre isso. Então, a gente não vai interrompendo ela, a gente vai deixando ela falar. Uhum. Responder aos sentimentos da mãe com empatia. Te entendo. Imagino sua dor. Imagino o que você esteja sentindo. Evitar o uso de palavras de julgamento da atitude da mãe. Mas uma boa mãe não faz isso. Uma boa mãe tenta ao máximo dar de mamar. Porque dar de mamar é a melhor coisa para a criança. Jamais falar isso, jamais falar que ela é uma mãe ruim porque ela está dando mamadeira. Então, qual o significado de uma comunicação não verbal? Significa mostrar sua atitude através de sua postura, sua expressão, através de tudo menos da fala. Então, você vai dizer que você está interessado no assunto dela, por meio das suas atitudes, por meio da sua postura, por meio da sua expressão. Então, você vai falar menos e escutar mais. Então, primeiro, mantenha sua cabeça no mesmo nível. Então, se a mãe está em pé e você está sentado, vamos por ali no consultório, você vai falar: sente-se, né? Para a gente poder conversar, para a gente ficar na mesma altura. E se ela está sentada, eu sento também, para ficar na mesma altura. Se ela está em pé e eu não tenho como ela se sentar, eu fico em pé também, para a gente sempre falar na mesma altura. Preste atenção. Às vezes a gente está numa conversa, a gente continua mexendo no celular, a gente está ali conversando com a pessoa, a gente olha para o computador, por exemplo, e aí a pessoa nota que você não está muito afim de escutar ela. Remova as barreiras. Então, se existe alguma coisa que está sendo barreira para você poder se aproximar mais daquela mãe, remova. Por exemplo, aquela mãe que chega com carrinho de bebê, bolsa, aí já passou ali na farmácia, já pegou os medicamentos que ela tem que levar, e aí ela chega no consultório cheia de coisas. A gente vai tirando essas coisas dela, põe na maca, põe numa outra cadeira, ajuda ela a sentar direito. Porque daí às vezes ela fica com o bebê, com as sacolas, tudo, e a gente não tem como se aproximar daquela mãe, acaba sendo como se fosse uma barreira realmente. Dedique tempo. Então, dedique tempo para essa consulta. Então, quando a gente estiver lá no posto, não tentem marcar consulta uma atrás da outra, sabe? Várias consultas. Porque daí a gente vai ficar com pressa, porque logo em seguida vai chegar outra mãe, e aí a gente não vai poder atender aquela mãe de maneira adequada. Toque de forma apropriada. Então,
Então, se você toque no momento que seja para tocar, né, assim, para você dar um apoio, alguma coisa assim, que não seja na perna, por exemplo, que nós temos muitas mães adolescentes que usam short, por exemplo, e fica uma coisa meio sem graça. Então, como desenvolver a confiança e dar apoio? Uma mãe que amamenta facilmente perde a confiança em si mesma. Então, por exemplo, quando minha sogra e minha mãe falavam assim da fórmula, o que você está sofrendo? Eu pensava assim, eu não vou conseguir dar de mamar para minha filha. Então você vai perdendo a sua confiança. Isso pode levá-la a responder à pressão dos familiares e conhecidos e dar a mamadeira. Os trabalhadores de saúde precisam fazer com que se sintam confiantes e bem consigo mesma. Então, a gente precisa estabelecer uma relação entre o profissional e aquela família. Então, quais são os objetivos? Desenvolver a confiança, ajudar a mãe a ter sucesso na amamentação, ajudá-la a resistir às pressões de outras pessoas. É importante não fazer com que a mãe sinta que fez algo errado, evitar dizer o que fazer à mãe que amamenta. Então, se você elogiar a mãe, o que você vai conseguir? Aumentar a confiança dela, encorajar a continuar essas boas práticas e facilite que mais tarde ela aceite sugestões. Se a gente chegar já criticando, essa mãe ela não vai aceitar as sugestões depois que eu tenho que colocar para ela e possivelmente ela nunca mais vai retornar à consulta. Então a gente sempre começa com elogio. Professora, mas aquela mãe não tem nada para elogiar. O coto umbilical da criança tá sujo, a cabeça dela tá suja, tá com seborréia, é, a criança tá fedida, a roupa tá suja, a criança tá desnutrida, a mãe tá dando leite de vaca diluída com água. Professora, não tem nada que elogiar. Tem. Que bom que você veio à consulta. Que bom que você veio conversar conosco. Temos bastante coisa para passar para você. Então, tudo se começa por um elogio. As mães com frequência precisam de informações sobre a amamentação. Tem dúvida? Por exemplo, uma mãe que vai começar a trabalhar, ela tem dúvida como que ela vai tirar o leite, como que ela vai congelar, como que ela vai repor o leite dentro do frasquinho dela congelado. Como que ela vai higienizar o braço, as mamas para ela fazer a ordenha? É importante compartilhar com elas o que você sabe e corrigir ideias erradas com aconselhamento. Então, não é impor as suas ideias e as suas verdades, é aconselhar e não dar conselho, igual a gente falou no início. Então, a gente tem que aceitar o que a mãe pensa e o que ela sente, reconheça e elogie que a mãe e o bebê estão fazendo certo, dê ajuda prática, então às vezes você pode pedir para ela colocar o bebê no peito e você já ir orientando ela. Dê pouca e relevante informação, use linguagem simples que a mãe vai entender. Então, ó, dê pouca e relevante informação. Então, nesse momento, a gente não vai ficar falando várias coisas para a mãe, a gente vai falar exatamente o que é importante e o que é necessário. Dê uma ou duas sugestões e não dê ordens. O que as mães pensam sobre a amamentação? Vínculo mãe-bebê, momento único com o bebê, quando se descobrem um ao outro, que todo mundo deveria amamentar. Quando machuca em pedra, por exemplo, é ruim. O tempo de espera é ruim. Às vezes tem aquele bebê que mama muito e bem lentamente, né? Então acaba demorando muito para mamar. Sentimentos de impotência, de culpa. Eu não consegui dar de mamar para o meu filho. Eu não sou uma boa mãe. E em relação à equipe, elas esperam um atendimento humanizado, desde o jeito de olhar, de falar, de manusear, mais atenção com os bebês no momento em que as mães estão ausentes. Então, por exemplo, lá na NEL, na WIM, por exemplo, se uma mãe chega e o bebê está chorando, ela já vai perdendo a credibilidade na equipe. Então, o ideal é que quando ela chega, ela veja que o seu bebê está bem, está calmo, né? Então, quando a mãe chega e vê o bebê sempre chorando, ela fica assim: será que não estão cuidando direito do meu filho, né?
No momento que você se apresentar, poderia informar a mãe que, quando de sua ausência, dizer para a equipe. Então, por exemplo, você vai lá e se apresenta: "Olha, eu sou a Maiara, eu sou enfermeira desse plantão, quando eu me ausentar, né, eh, a equipe vai saber, daí vamos supor, a mãe vai atrás de mim: "Oi, a enfermeira Maiara tá aí? Olha, a enfermeira Maiara já foi, já terminou o plantão dela". E a mesma coisa a mãe, né, quando ela for sair, por exemplo, para o bebê não ficar chorando, também: "Olha, eu vou descer no refeitório, já volto". Ou aquelas mães que têm o hábito de fumar e elas precisam fumar, eu vou descer para fumar e já volto. Então, sempre pedir para elas a gente se apresentar, para que elas tenham uma retaguarda na gente, mas a gente também tem uma retaguarda nela. Saber que quando ela sair e precisar se ausentar, ela vai nos avisar. E no, e no auxílio com as mamas, utilizar um jeito menos invasivo. Então, lembrar que as mamas são dela, né? Então, a gente não pode já ir tocando, né? A gente tem que criar um vínculo, pedir licença, né? Evitar pré-julgamentos, valorizar a experiência anterior da mãe. Ah, o meu primeiro filho eu amamentei por 15 dias. Que bom que você conseguiu amamentar por 15 dias. Quem sabe esse a gente não consegue mais? Então, em vez da gente falar assim: "Nossa, só 15 dias? Por que você não conseguiu amamentar mais?". A mãe se sente incapaz com a overdose de fala dos benefícios da amamentação. Sugestão: iniciar pelos conhecimentos que a mãe já tem sobre a amamentação. Então, às vezes, é todo mundo ali falando, 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 falando sobre a amamentação. E aí, então, assim, a gente começa pelo conhecimento. O que você já sabe sobre a amamentação? Nem tudo é tão óbvio quanto parece. Ao mesmo tempo, valorizamos a intuição e a experiência anterior da mãe. Cada um dos filhos é único, e a gente pode falar isso para ela também. Então, às vezes, a outra gestação foi mais tranquila e essa não foi tanto, porque cada filho é diferente. Dar apoio é diferente de concordar ou passar a mão na cabeça. Evitar pré-julgamentos e rótulos. Ah, aquela mãe, nossa senhora. Até quando um funcionário, por exemplo, de vocês, um técnico de enfermagem chegar, isso as coisas que nem a gente falou dá para levar para a vida. Às vezes eles vêm com rótulo. Ixi, ele já passou por todos os setores do hospital, não ficou em nenhum. Já passou por todos os postos de saúde, não ficou em nenhum. Então esses rótulos são ruins, porque às vezes aquela pessoa ela só precisa se encontrar realmente. E a mesma coisa são as mães e as crianças, né? O vínculo é muito complexo e não pode ser medido unicamente pela presença ou ausência da mãe, ou por ela não desejar amamentar. Então, a gente sabe que o amamentar ajuda na formação de vínculo, mas se ela não tem interesse e disponibilidade de amamentar, isso não significa que o vínculo dela vai ser quebrado, né? É uma das formas de auxiliar a formação de vínculo, mas essa família ela pode buscar outras estratégias. Nos comunicamos de várias formas: verbal, não verbal, postura, expressão, comportamento, que nem eu estava falando para vocês. Se eu fico mexendo no celular, olhando para o computador, não olho para aquela mãe, faço de um jeito que ela entenda que você está atrapalhando, você vai passando para ela essas informações, ela vai querer ir embora o quanto antes também. E ela não vai ter vontade de dizer o que ela está sentindo, as coisas que ela está preocupada, por exemplo. Faça-nos poderosas. Uhum. Então, mais um slide. Esse tema tem bastante coisa para falar. E como colocar o bebê para mamar? Então, o primeiro passo é observar a mamada, avaliar a posição do bebê e a pega da auréola e avaliar a sucção do bebê. Observar e avaliar a pega e posicionamento. Olhe para a mãe e bebê e observe. Se tem sinais de vínculo. Então, assim, até esses tempos atrás, numa aula de violência, a gente estava discutindo sobre isso. A mãe demonstrou que ela não queria o bebê. Ela foi embora. Foram atrás dela na casa e trouxeram ela de volta para levar o bebê dela embora.
E aí, passado um tempo, essa mãe pegou e tacou esse bebê na parede. E esse bebê ficou com várias sequelas desse episódio. Então, a gente já vai avaliando os sinais de vínculo. E ela já vai demonstrando se ela quer ou não essa criança, por exemplo. A posição do bebê no colo. Então, é barriga com barriga, né, que a gente fala. A boca e os lábios também a gente vai avaliando. A gente fala que é a boquinha do peixinho, né, que tem que ser virado, assim, né, que significa que tá mamando bem. Então, os lábios do bebê é virado para fora. E quando essa criança mama, né, que é a região da bochecha, ela fica cheia. Ela não fica vazia. O queixinho, né, se ele tá bem posicionado, e se a criança ela pega a areola, né? A gente não pode pegar só o mamilo, porque daí que acontece a fissura. Então a mãe ela pode estar sentada com os pés apoiados, as costas também podem estar apoiadas, sentada com o travesseiro sobre o colo, deitada de lado ou deitada em decúbito dorsal ou em pé. Isso, professora, deitada no Sofia Feldman, por exemplo, eles usam caminhas baixas, quase rente ao chão. Então, os bebês eles não ficam nem em bercinhos, né? Eles ficam na cama com a mãe, porque as camas são baixas, né? Nesse hospital que eu trabalhava, não dava, as camas eram muito altas, então não dava para a mãe dormir com o bebê, porque se o bebê caísse, era quase 1 metro de distância do chão e poderia provocar traumatismo craniano. O importante é que a mãe esteja relaxada e confortável. Então, aqui mostrando as posições, ó, a mãe dando de mamar deitada, lembrando que a criança, a cabeceira tem que estar elevada, né, para a criança não fazer otite. E aqui a mãe dando de mamar na cavaleira, dando de mamar de lateral. Essa segunda figura aqui, essa posição é muito recomendada para gêmeos. Essa é essa terceira figura é o que a gente mais vê as mães amamentando, né? Que é a barriga com barriga, que a gente fala. Então, encosta a barriga do bebê na barriga da mãe. E essa última cavaleira, ela é muito usada para bebês prematuros. Então, qual que é o posicionamento correto do bebê? Cabeça e o tronco do bebê alinhados, boca bem de frente da região do mamilo areolar, o corpo do bebê próximo e voltado para a mãe. Apoie o bebê no pescoço, ombros, e se for recém-nascido, você pode chegar até nas nádegas, né? Que eles são pequenininhos ainda, igual essa figura. Ela está apoiando o pescoço, né? Com o antebraço dela e chegando até na região das fraldas. E aqui, esse outro bebê, olha a posição da boquinha dele. Aquilo que eu falei para vocês, de boquinha para fora, como se fosse o peixinho. Então, boca aberta como boquinha de peixe, nariz não encosta no seio e ele respira livremente. As bochechas não devem apresentar covinhas. Os lábios são virados para fora. A barriga e o tronco do bebê voltados para a mãe. O queixo é encostado no seio e grande parte da areola na boca do bebê, e não apenas o mamilo. Então, aqui são as formas que a gente olha e fala assim: esse bebê está pegando corretamente no peito. Então, aqui é uma boa pega e uma má pega. Então, vocês podem ver que nessa segunda figura, o bebê está pegando só o bico do peito. E na primeira figura, o bebê está abocanhando todo o mamilo e pegando a areola. Então, essa primeira é uma boa pega, a segunda é uma má pega. E olha a boca do bebê. A primeira ele está viradinho, como se fosse um pouquinho de peixinho. A segunda não. Olha os lábios do bebê, eles estão mais fechados, o queixo está distante do seio da mãe. Mais uma vez, uma boa pega e uma má pega. Então, olha, o mamilo ele nem aparece, a boquinha toda areola e a boquinha para fora. E o queixinho próximo do seio. Então, estimular o reflexo de busca, tocando a boca do bebê com o mamilo. Então, o bebê ele tem esse reflexo de busca
Então, se tocar o mamilo no peito, ele vai tentar procurar e vai tentar abocanhar. Esperar que o bebê esteja com a boca bem aberta, como se fosse bocejar, e aí coloca toda quase a areola e o bico na boca do bebê. Então, o bebê ele precisa fazer a sucção, deglutição e a respiração. Então, quando eu estou avaliando essa mamada, quando que eu percebo que tem dificuldades? O choro, o pouco ganho de peso, se o bebê quer mamar toda hora. Claro, cada bebê tem um perfil de amamentação. Normalmente eles pedem para mamar de 3 em 3 horas, mas tem alguns bebês que querem mamar toda hora. Isso não é esperado. Assim como tem bebê que mama meia-noite e acorda às 5 da manhã para mamar. Então, ele mamou super bem que ele conseguiu dormir a noite toda. Então, cada bebê tem um perfil, mas o mamar toda hora, não desgrudar do peito, significa que ali a gente tem um problema. Acha que seu leite é insuficiente, os peitos, os seios vazios, então aquelas mamas elas não enchem. Dor durante a amamentação, então não é para sentir dor. Se sentir dor, a gente entra com esse dedinho daqui, ó, no cantinho da boca do bebê e tira ele do peito. Então, quando a gente faz isso, a gente tira e faz ele abocanhar de novo, porque não é para sentir dor. Se sentir dor, tira o bebê e coloca de novo, porque isso pode levar às fissuras, por exemplo. Então, aqui alguns sinais que a amamentação vai bem e alguns sinais de possíveis dificuldades, né? A mãe parece estar saudável, mãe relaxada, sinais de vínculo, bebê saudável, calmo e relaxado, procura o peito, mama parece saudável, sem dor, mama apoiada, cabeça e tronco do bebê alinhados, corpo do bebê perto da mãe, nádegas do bebê apoiadas, boca do bebê de frente para a areola mamilar, mais areola acima da boca do bebê bem aberta, lábio inferior virado para fora, queixo do bebê toca a mama, sugadas lentas e profundas, entremeadas de pausas, bochecha redonda durante a mamada, bebê solta o peito quando termina a mamada, mãe apresenta sinais do reflexo de ocitocina, mãe parece estar mal, deprimida, então esses são sinais de dificuldade. Mãe tensa, sem contato visual com o bebê parece sonolento ou doente, está impaciente, choroso, o bebê não procura o peito, a mama está vermelha, edemaciada ou ferida, mama ou mamilos dolorosos, mama apoiada com os dedos na areola, que a gente fala que é a tesoura, né? Normalmente tem que fazer o C para oferecer para o bebê. Bebê com pescoço ou troncos torcidos, bebê longe da mãe, bebê apoiado pela cabeça ou costa, somente boca do bebê fica acima ou abaixo do lado do mamilo, mais areola abaixo da boca do bebê, bebê com boca pouco aberta, lábios para frente e para dentro, queixo do bebê não toca a mama. Sugadas rápidas, ou seja, o bebê mama e já dorme, por exemplo. Esforço da bochecha, então a bochecha igual eu fiz, né? Em vez dela ficar cheinha. Mãe tira o bebê do peito, então toda hora a mãe tira e às vezes o bebê nem tá suficiente, o bebê já dorme, mas não era o suficiente. E ela tá sem sinais de ocitocina. Então, oferecendo ajuda na primeira mamada, deixar que a mãe e o bebê se conheçam, deixar em contato íntimo de pele. Se o bebê não pegar o peito, aí sim oferecer auxílio. Então, aqui algumas imagens, né, de posicionamento. Ó, essa é a mão de tesoura, né, que eu estava falando que não pode fazer. Que o ideal da mão, do posicionamento da mão é em C. Olha, essa boquinha aqui tá perfeita, né? O queixinho encostado, ele tá olhando para a mãe, os lábios estão para fora, a gente nem vê a areola quase, né? Tá todo o mamilo e a areola dentro da boca do bebê, as mamas elas estão flácidas, não estão engurgitadas, né? Essa imagem aqui, por exemplo, me dá assim uma sensação que essa mama está engurgitada. Isso a gente tem que falar para a mãe também, para quando ela for oferecer para o bebê, a mama dela tem que estar mais vazia, né? Porque se estiver muito cheio, o bebê não consegue pegar adequadamente. Então, ela pode tirar um pouquinho do leite. Lembrar a mãe
que o leite gordo, que a gente fala, né, tá no final da mamada. Então, normalmente, a gente precisa que o bebê ele sugue o leite anterior e chegue até o leite posterior. Então, se aquele bebê não conseguiu esvaziar a mama, na próxima mamada ele volta para esse mesmo peito e depois que a gente coloca para o outro. Então, e normalmente em cada mamada a gente deixa ele ficar até esvaziar aquela mama. Eu só vou voltar para o mesmo peito se ele não esvaziou o suficiente. Amamentar até o bebê soltar do peito. Oferecer o segundo peito somente após o bebê ter soltado o primeiro. No início, alguns bebês ficam satisfeitos mamando apenas um peito. Oferecer os dois seios. Não retirar o bebê do peito se ele ainda estiver sugando e deglutindo. Se a mãe precisar interromper a mamada, pode inserir suavemente um dedo no canto da boca do bebê. E aí ele vai trocando, né? Ele troca o bico do peito, né? O mamilo, pelo seu dedo. Muita coisa, né? Uhum. E aí a mãe pode dizer: eu tenho pouco leite, eu estou tão triste, não sou capaz, meu leite é fraco, meu filho não ganha peso, ele chora demais, então eu estou me sentindo culpada, eu sou incapaz. E aí, como que a gente sabe, né, se o leite é fraco ou o leite é insuficiente? O choro do bebê, né, se ele está muito irritado, não consegue dormir longos períodos, suga os dedinhos da mão, o bebê não fica quieto na mama, o bebê não satisfeito após a mamada, mamadas frequentes ou de longa duração, e o bebê recusa o peito. Não há saída de leite quando a mãe espreme a mama, né? Ou seja, ela tenta ordenhar, não sai leite. O leite parece ralo demais, o bebê não ganha peso. O peito não aumentou durante a gravidez ou a roupa nunca ficou molhada. O peito parece vazio e flácido entre as mamadas. O leite demorou para descer. Sou de uma família que não tem leite. Então, às vezes, elas já se intitulam e colocam um rótulo, né? Minha mãe não deu de mamar e eu também não consigo dar de mamar. Então, aqui as imagens, né, de qual é o melhor momento para dar de mamar para o bebê, né? Quais são as feições que eles vão demonstrar que eles estão com fome. Aqui a mãozinha na boca, né, chupando os dedinhos. E o reflexo de busca, né, boquinha aberta. Então, quais são os sinais que me demonstram que esse bebê está ganhando peso realmente? O peso e o comprimento, e ele tem que ter de 6 ou mais micções nas 24 horas e de 0 a 8 evacuações nas 24 horas. Então, o bebê ele pode evacuar até 8 vezes durante um dia e ele pode fazer xixi, né, micções, 24, 6 vezes nas 24 horas. Então, isso são sinais que esse bebê está mamando, para a gente poder tranquilizar essa mãe. Olha, ele está ganhando peso, ele está fazendo, a diurese dele tá boa, a evacuação dele tá boa. Então, quanto mais o bebê sugar, melhor vai ser o esvaziamento, né? Mais adequado será. Então, isso a gente tem que falar para a mãe, né? Quanto mais o bebê sugar, mais leite ela irá produzir. Saber o quanto de leite a criança está recebendo e não quanto de leite a mãe está produzindo. Então, isso que é importante, a gente saber o quanto que o bebê ele está ganhando de leite, né? Então, aqui mostrando um bebê imaginário, que são as crianças saudáveis, e as crianças reais, que têm um ganho de peso inadequado, que precisam muitas vezes se alimentar pela sonda, né? Então, o recém-nato não recupera o peso de nascimento nas 2 ou 3 semanas de vida, porque normalmente eles perdem o peso do nascimento. Cerca de 10% do peso do nascimento eles perdem, mas depois eles começam a recuperar de novo. Curva de crescimento do bebê está decrescente ou estacionário.
aumento de peso de 100 a 200 gramas por semana nos primeiros 6 meses e cerca de 85 a 140 gramas por semana na segunda metade do primeiro ano de vida. E bebês geralmente dobram de peso até os 6 meses e triplicam de peso até um ano. Então, se o bebê nasceu com 3 quilos, com 6 meses ele tem que estar com 6. E com um ano ele tem que estar com 9. Urina pouco e concentrada, menos de 6 vezes a cada 24 horas. Choro fraco e apático, bebê agitado, né, choroso, irritado. Bebê que dorme mais de 4 horas seguidas nos primeiros meses de vida. Então, esses bebês também a gente tem que ficar um pouco preocupado. É claro, cada bebê tem o seu reloginho, né? A minha primeira filha, eu não dormi de maneira adequada, ela mamava de 3 em 3 horas certinho, ela acordava à noite para mamar. A minha segunda filha não, ela dormia tarde, mas a partir do momento que ela dormia, ela não acordava mais durante a madrugada, acordava só no outro dia, então dava para descansar bem. Fatores relacionados à amamentação. Então, início tardio, que nem eu falei, por exemplo, um bebê que estava internado, né? Mamadas infrequentes, ausência de mamadas noturnas, mamadas curtas e horário rígido, pega incorreta e sucção deficiente, uso de mamadeiras e chupetas e os protetores, outros alimentos ou líquidos. E os fatores psicológicos. A mãe não tem confiança em si, ela está preocupada e estressada, não gosta de amamentar, ela tem uma rejeição ao bebê, está cansada, está se sentindo sobrecarregada, e a depressão, né? Razões incomum para um bebê não estar obtendo leite insuficiente. É incomum, né? Uso de pílulas anticoncepcionais, gravidez, desnutrição grave, álcool, fumo, retenção placentária e pouco desenvolvimento mamário. E as condições do bebê? Pode ser por doença ou por anormalidade. Mãe que pensam que tem pouco leite, elas precisam de ajuda? O que fazer nessa situação? Oferecer apoio à mãe e ao bebê, desenvolver confiança em sua capacidade de amamentar, observar e avaliar a mamada toda e o vínculo, verificar o ganho de peso e comprimento, 6 ou mais diurese e urina pouco concentrada. Se o bebê não está mamando leite suficiente, apoiar a mãe para que ela construa sua autoconfiança. Aceite o que ela diz, elogie, sugira. Se necessário, ajudar a mãe a melhorar o posicionamento e a pega. Explique a importância do aleitamento livre demanda. Então, o bebê ele não tem hora. Às vezes, aquele bebê mama super rápido. O outro bebê mama mais lento. Então, tem um bebê que vai mamar em 20 minutos, vai estar suficiente. O outro bebê vai mamar em 30 minutos. Aí aqui eu vou passar bem rápido, senão eu acabo entrando no assunto da professora da saúde da mulher, mas só para vocês terem uma lembrança, né? Então, a psicofisiologia da amamentação. A lactação depende de múltiplos e complexos fatores psíquicos, neurais e endócrinos, os quais estão relacionados com a maturação fisiológica das glândulas mamárias, a secreção e ejeção do leite e a manutenção da lactação. A preparação do corpo mamário para a lactação começa bem antes do bebê nascer, que é a lactogênese fase 1. Durante a gravidez, em função dos hormônios estrógeno e progesterona secretados pela placenta, os seios ficam bem maiores e mais sensíveis, ganham mais tecido adiposo e os vasos sanguíneos se dilatam. As areolas tornam-se endurecidas, escurecidas e ao seu redor surgem pequenos caroços. As glândulas de Montgomery, não lembro mais como pronuncia, cuja função é secretar uma substância oleosa que limpa, lubrifica e protege o mamilo de infecções durante a amamentação. O hormônio responsável pela secreção do leite pelas células alveolares é a prolactina, que é um hormônio hipofisiário. Já é secretado durante a gravidez e aumenta suas concentrações sanguíneas até o parto, quando alcança níveis altíssimos. Porém, sua ação é inibida pela alta concentração de estrogênios e progesteronas durante a gestação. Então, por isso que
a prolactina está lá em cima, mas ela não consegue ejetar o leite, por exemplo, né? Então, porque ela é responsável pela secreção. Por ocasião do nascimento da criança e, consequentemente, a remoção da placenta, a concentração desses hormônios placentários diminui rapidamente, cessando seus efeitos inibitórios, e a prolactina pode promover a secreção do leite pelas células secretoras das glândulas mamárias, após o parto, que é a lactogênese fase 2. A descida do leite pode ocorrer em até 3 a 4 dias após o parto, que é aquela pojadura que a gente fala, né? Assim, quando o leite ele vem bastante, em grande quantidade, a gente fala, chegou a pojadura. Nesse período ainda não aconteceu a descida do leite, né? Pode demorar de 3 a 4 dias. E aí a mãe vai ficando preocupada com o filho, né? Às vezes ela fala que o leite dela não é suficiente. Mas o estômago da criança ele é pequenininho, 30 ml mais ou menos já satisfaz aquela criança, né? E o colostro, ele é importante pelos anticorpos, né? Pela proteção da criança. Então, a gente tem que incentivar a mãe, que depois vai acontecer a descida do leite, quanto mais ela incentivar essa sucção e quanto mais líquido ela tomar, melhor será para ela. Então, aqui é a anatomia da mama, temos a cátie torácica, o músculo peitoral, o tecido glandular, os lóbulos, o mamilo, a areola, o canal lactífero, o tecido adiposo e a pele. Aí aqui estão os lóbulos e os alvéolos. E aqui uma imagem histológica, né? De onde está o leite e as células epiteliais secretoras do leite. A mama inativa, então, ela tem tecido adiposo, sistema de ductos lactíferos, seio lactífero e abertura do seio. A mama lactante, ela tem tecido adiposo, túbulos secretores dilatados e sistema complexo de ductos. Olha como difere a mama, né? Uma mama inativa para uma mama lactante. Aqui mostrando os alvéolos, né? O sistema de ductos inativos, né? E a proliferação dos alvéolos. Após o parto, a glândula hipófise anterior ou adenohipófise, localizada na base inferior do cérebro, acelera a produção de prolactina. Tem que produzir, que após cair na corrente sanguínea, chega aos alvéolos mamários, onde o leite é produzido. A secreção do leite é lenta e realizada no intervalo das mamadas. O leite fica armazenado, principalmente nos alvéolos, e pequena quantidade fica no interior dos ductos mamários. O alto nível de prolactina diminui após o parto, voltando aos níveis não gravídicos. Contudo, a cada mamada, impulsos nervosos são produzidos até a medula espinhal, então ao hipotálamo. Este, então, produz um fator de liberação da prolactina, fazendo com que a adenohipófise aumente de 10 a 20 vezes a secreção de prolactina, que aumentará na secreção do leite. Então, ó, é preciso a mamada, né? Porque daí aciona esses impulsos nervosos. Ou seja, a mãe produz leite somente se o bebê mamar. Quando o esvaziamento das mamas é prejudicado, pode haver a diminuição na produção de leite por inibição mecânica e química. O leite contém os chamados peptídeos supressores da lactação, que são substâncias que inibem a produção do leite. A sua remoção contínua com o esvaziamento da mama garante a reposição total do leite removido. Ou seja, se o leite ele vai ficando ali armazenado na mama e não vai sendo eliminado porque aquele bebê ele não está mamando, esses peptídeos supressores eles vão inibindo a lactação. Outro mecanismo local que regula a produção do leite, ainda não totalmente conhecido, envolve os receptores de prolactina na membrana basal dos alvéolos. À medida que o leite se acumula nos alvéolos, a forma das células alveolares fica distorcida e a prolactina não consegue se ligar aos seus receptores, criando assim o efeito inibidor da síntese do leite. Então, os receptores da prolactina, né, à medida que o leite ele vai se acumulando, né, ela vai ficando distorcida. E aí a prolactina ela não consegue se ligar a esses receptores, porque o leite está ali todo armazenado,
a prolactina vem, mas ela não consegue se ligar aos seus receptores, que é aquele sistema, né, de chave e fechadura. Então, a chave, que é a prolactina, não consegue se ligar à fechadura, que seriam os seus receptores ali na mama. O que a prolactina faz? Ela faz a mãe se sentir relaxada e confortável, suprime a ovulação, mais prolactina é produzida à noite, os níveis devem ser mantidos altos para que os alvéolos consigam produzir o leite. E como manter os níveis de prolactina altos? O que a mãe ela pode fazer para se ajudar? A boa pega, a livre demanda, amamentar à noite quando a liberação de prolactina é maior e ordenhar o excedente de leite, ou seja, não deixar o leite ali armazenado na mama, porque senão ele vai inibindo a produção de prolactina. Então, secretada após a mamada para produzir a próxima mamada. Aí aqui mostrando, bebê sugando. 2. Manda impulsos sensoriais do mamilo. Mais prolactina secretada à noite, prolactina no sangue. E aí é assim o ciclo, né? E lembrando que ela vai ajudar na inibição da ovulação. Embora haja secreção de leite nos alvéolos pela ação da prolactina, o leite formado ele não flui automaticamente para os ductos e pelo mamilo. Para que o leite saia da mama, é necessária a sucção do bebê. Mas só o esforço da criança não é suficiente para o leite sair em quantidade satisfatória dos lóbulos extravasos pelo mamilo. Neste momento, ocorre um processo neurohormonal, conhecido como reflexo de ejeção ou a descida do leite. O reflexo de ejeção tem início entre 1 e 5 minutos após o bebê começar a mamar. Ao sugar o peito da mãe, ele estimula as terminações nervosas do mamilo, que irão percorrer o corpo da mulher até a glândula hipófise posterior ou neurohipófise, que produz a ocitocina. Então, qual é a função da ocitocina? É contrair as células miopteliais, forçando a saída do leite para os ductos lactíferos e para o mamilo. Então, a prolactina produz o leite, mas a ocitocina que vai ajudar na liberação. Esse processo ocorre de 1 a 5 minutos após o bebê começar a mamar. Então, o bebê começa a sugar e aí começa todo o leite a vir para poder sair na boquinha dele. Para que o reflexo da ocitocina ocorra, é necessário que a mãe esteja calma, tranquila e confiante. Medo, insegurança e dor inibem a liberação de ocitocina e, consequentemente, a descida do leite. Então, quais são os sinais do reflexo da ocitocina? Contrações uterinas e a sede repentina, muita vontade de beber água, vazamento do leite quando pensa ou ouve sons do bebê, tá lá olhando uma foto do bebê, de repente vê toda a mama escorrendo, né? Pressão ou sensação de formigamento ou fisgado nas mamas antes ou durante uma mamada. Então, às vezes, a gente sente que o bebê, a mãe fala assim, acho que o meu bebê tá com vontade de mamar, né? Porque vai dando essas fisgadas, esses formigamentos. Sucções lentas e profundas, seguidas de deglutição, indicam que o bebê está fluindo para a boca o leite está fluindo para a boca do bebê. Então, aqui, como que acontece o reflexo da ocitocina? Então, o bebê sugando, manda impulsos sensoriais do mamilo, gera ocitocina no sangue e o leite começa a descer. E o que a ocitocina faz? Ela faz o útero contrair. Então, os reflexos da ocitocina. Pensar no bebê com carinho, olhar o bebê, ouvir os sons do bebê, né? Ter confiança, preocupação, estresse, dúvidas, dor, isso atrapalha, né? Inibe o reflexo da ocitocina. Então, se você pensar com carinho no bebê, isso vai ajudar na sua produção de leite. Por exemplo, por isso que é uma das coisas que as mães de UTI neonatal, elas diminuem a produção de leite delas, porque elas estão vendo ali o bebê grave, às vezes nasceu antes do tempo, né? Sentir-se contente com o bebê, pensar no bebê com carinho, ouvir os sons do bebê, tocar o bebê. Essas coisas, né, de formação de vínculo mesmo, vai ajudando também no reflexo da ocitocina. O hipotálamo participa do controle tanto das emoções quanto da amamentação, assim é fácil entender como as emoções maternas influenciam a amamentação e vice-versa.
Estímulos emocionais negativos, como frustração, estresse, dor, medo, ansiedade, raiva, podem inibir a liberação de ocitocina, impedindo reflexos de ejeção do leite. Não sou capaz, meu leite é insuficiente, minha mãe não conseguiu dar de mamar, eu também não vou conseguir. Por outro lado, em uma alimentação tranquila e sadia, há o condicionamento do reflexo. Bastando a mãe tocar, ou ouvir ou pensar sobre o seu bebê, ocorre a descida do leite. Há evidências de que o estresse, além de cessar a injeção do leite, pode mesmo inibir a sua secreção. Não se pode esquecer que, para uma amamentação bem-sucedida, há necessidade da combinação de reflexo neuroendócrino com o bem-estar e com o aprendizado da mãe e do bebê. Só assim serão aproveitados não só os benefícios nutricionais e imunológicos, mas todas as vantagens da amamentação. Então, quando a gente fala dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, o que seriam esses 10 passos, professora? Ter uma política de aleitamento materno escrita e que seja seguida, né, pela equipe. Capacitar toda a equipe, que nem eu falei para vocês, desde a recepcionista, é, a moça da limpeza, as lactaristas, todo mundo tem que falar e saber os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Professora, mas como vai guardar todos esses passos? A empresa pode colocar atrás do crachá, por exemplo. E aí, no dia da avaliação, que ninguém é avisado, né? Ela vira e fala: eu sei os 10 passos, pode perguntar a qualquer um deles, né? Informar todas as gestantes sobre o benefício e manejo do aleitamento materno. Então, as unidades básicas de saúde, elas têm que auxiliar aquele hospital da sua região, né? Porque falar sobre o leite materno não pode ser só no momento do parto, só no momento da hospitalização. Tem que vir durante toda a gestação para preparar e para que essa mulher ela se sinta com vontade de amamentar, né? Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento, então até 1 hora de vida, essa criança ela tem que estar amamentando. Mostrar à mãe como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas do filho. Então, por exemplo, falar para ela que ela precisa ter sentimentos bons, de alegria, mesmo estando com medo, né, de perder o filho. Isso vai ajudar ela a produzir leite para ele. Não oferecer ao recém-nascido bebida ou alimento que não seja o leite materno. Então, assim, normalmente, no alojamento conjunto, no hospital que é IAC, não deveria oferecer outros alimentos, fórmula infantil, muito menos por mamadeira, né? Praticar o alojamento conjunto, permitir que mães e recém-nascidos permaneçam juntos. Incentivar o aleitamento materno sobre livre demanda, então o bebê vai mamar 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, independente, vai mamar o quanto ele precisa. Aquele bebê mama de 3 em 3 horas, aquele outro de 2 em 2, aquele outro de 4 em 4. Então, cada bebê, ele mama de acordo, né? O que a gente tem que ficar esperto, só aquele bebê que mama muitas vezes e acaba não descansando, porque eles precisam dormir para eles poderem crescer, por exemplo. Não oferecer bicos artificiais, chupetas ao recém-nascidos e lactentes. Promover a promoção de grupos de apoio à amamentação. Então, muitas vezes a mãe tem dúvida. E aí ela tem que ter um grupo que ela pode ir lá e tirar as dúvidas. Os profissionais podem ajudar as mães a evitar o desenvolvimento de problemas na mama. Na dificuldade, é importante recomendar cuidados adequados. Um cuidado a mais pode garantir meses de amamentação, né? Então, caso a mãe se queixe de dor ou dificuldade nas mamas, estamos lá na unidade básica de saúde, ela chegou com essa queixa. Explicar o que fazer, certificar da privacidade, conforto para ajudar essa mãe, respeitar os costumes culturais. Ai, minha mãe falou para eu passar a casca de banana. Ah, tá. Pedir permissão antes de expor ou tocar nas mamas. Conversar com a mãe e olhar para as mamas sem tocar. Se precisar tocar, né? Seja gentil, por exemplo, você vai ensinar ela a fazer uma ordenha,
ou você vai ordenhar para ela aquela mama, porque aquela mama está muito engurgitada e você está vendo ali que vai ter uma formação, ela vai ter uma mastite, uma complicação. Solicitar que ela mostre o que observou e a preocupa nas mamas, às vezes ela mesma pode apontar o que está preocupando ela. Conversar sobre o que você observou, ressaltar os pontos positivos que observa, não soar crítico sobre suas mamas, então em nenhum momento falar que as mamas são o formato das mamas, se as mamas são diferentes, né? Porque normalmente elas são assimétricas. Nunca julgar, né? Assim, nunca deixar aquela mãe com vergonha. Tentar aumentar a confiança da mãe em sua capacidade de amamentar. Nem todas as mães necessitam de exame de mama, então às vezes ela só falando pra gente, a gente já consegue orientar ela. A gente pode usar uma mama de cobaia, né? Aquelas mamas que a gente usa de tricô, eu tenho uma. Amanhã na aula presencial, na discussão eu posso levar para vocês, para a gente discutir. Tranquilize as mães afirmando que tanto as mamas grandes como as pequenas produzem leite, que elas podem falar: minha mama é pequena, né? Existem muitos formatos e tamanhos diferentes de mamas e mamilos. Então, aqui falando um pouquinho sobre a embriologia mamária, né? De onde surge as mamas, o broto mamário. Que as glândulas mamárias são glândulas sudoríparas. Não vou entrar muito nisso, senão eu entro na aula da professora da saúde da mulher, tá bom? Aqui falando sobre a puberdade e a maturação das mamas. Falando sobre a progesterona e seu auxílio na formação dos alvéolos, né? Então, aqui demonstrando toda a anatomia da mama. As variações anatômicas das mamas, né? Existem vários tipos de mamas. Aqui é um desenho, né? Feitos relacionado às mamas. E aí fez uma mulher, né, com polimastia. Então a gente tem uma mama com um mamilo normal, com um mamilo plano e com um mamilo invertido. Aqui um mamilo protuso, aqui um mamilo plano e aqui um mamilo protátil. Ou seja, se eu estimular ele, ele acaba saindo. E aqui um mamilo invertido. Professora, eu tenho uma dúvida. Uma mãe com mamilo invertido, ela pode amamentar o filho? Depende. Depende o quanto essa criança vai conseguir abocanhar, o quanto essa criança ela consegue sugar. Se essa criança é boa de sucção, ela consegue abocanhar toda a areola, porque lembrando que o mamilo pouco importa, essa mulher ela vai conseguir amamentar. Professora, é o sonho da vida dela amamentar e ela tem esse mamilo invertido. Se aquela criança ela não faz uma boa abertura da boca, ela não consegue abocanhar toda a areola, a sucção dela não é tão forte, aí sim a gente pode indicar, né, aí a fonoaudióloga, o uso de bico de silicone. Mas a gente não pode nunca desestimular essa mulher, porque ela tem um mamilo invertido, ela não vai conseguir amamentar. Então, se o bebê ele conseguir abocanhar a areola, ele tiver uma boa sucção, uma boa abertura de boca, ele vai conseguir sim. Ela vai conseguir amamentar o filho. Então, aqui mostrando vários tipos, né, de mamilos. Aqui mostrando um outro tipo de areola, né, que ele acaba
ficando quase em toda a mama, né? Então a gente tem que estimular a boa pega, visualizar-se mais areola na posição superior do peito que na inferior. Então, normalmente, se for para a gente visualizar a areola, a gente vai visualizar na parte superior, boca bem aberta, lábios virados para fora, queixo tocando o peito do bebê, traumas mamilares, mamas cheias, engurgitadas, mamilo pseudo-invertido, invertido, ductos bloqueados, mastite, monilíase, né? Aquela criança que tá com sapinho. Então, a fissura é a solução de descontinuidade, aspecto linear, tipo fenda de profundidade variável na área da junção do mamilo e da areola. A causa é a pega incorreta. Então, aquela criança, ela pegou de forma incorreta e ela acabou lesionando a junção entre o mamilo e a areola. Escoriação, lesão com aspecto de esfoliação do mamilo, tipo ralado de joelho de criança, resultante do atrito da língua no bico, pega incorreto. Então, aqui o aspecto é de escoriação. Erosão, lesão resultante de desgaste ou remoção de toda a epiderme ou derme, característica de mamilos invertidos. Então, olha aqui, né? Já aconteceu uma erosão. E dilaceração, resultante da pressão positiva excessiva e inadequada na região do mamilo. Apresenta um aspecto rasgado. Pode ser por conta de bombas de tirar leite, né? Que acaba fazendo uma pressão excessiva e a pega incorreta. Então, aqui mostrando uma dilaceração. Tem mãe que fala, né? Meu filho comeu meu bico. Vesículas, pequena coleção de líquido abaixo da epiderme arredondada, às vezes rotas com exudato, em processo de cicatrização ou reabsorção. A mãe refere muita dor. Então, olha, vai formando vesículas, né? Um trauma mamilar pode ser um sinalizador que a amamentação não vai bem e que existe problemas além dele. Então, quais são as causas dos traumas? Mau posicionamento e pega incorreta. Por isso, você sempre vai orientar a mãe: se começou a doer, tira e põe de novo. Não é para sentir dor. Uso de chupetas, chucas e mamadeiras, porque daí a criança ela mama mais forte. A areola distendida e endurecida. Quando ocorre? Quando a língua atrita o bico do mamilo. Então, aqui mostrando, né, como que vai machucar. Quando as gengivas pressionam e ferem a base do mamilo. Porque ocorre posicionamento e pega incorreta. Então, aquela mesma foto, né? Boca aberta, com boquinha de peixe, nariz não encosta no seio, o bebê respira livremente, bochecha enche quando suga o leite, lábios virados para fora, barriga e troncos voltados para a mãe, queixo encostado no seio, grande parte da areola na boca do bebê e não apenas o mamilo. Então, não é para o bebê sugar somente no mamilo, ele tem que abocanhar toda a areola. Então, quais são os movimentos básicos? Abre, frente, cima, trás. Abre a boca, né? Frente, cima e trás. Aqui mostrando, né, como que o bebê tem que abocanhar. Peito cheio, né? A mama está engurgitada. O bebê vai conseguir mamar? Não. Ele só vai conseguir machucar aquela mama. Então, para a mãe oferecer, ela tem que estar flácida, para o bebê conseguir abocanhar. Então, se aquela mama está engurgitada, aquela mãe tem que fazer uma pequena ordenha. Bicos invertidos ou pseudo-invertidos, língua posteriorizada do bebê, uso incorreto de bomba, colocação do dedo indicador da mãe sobre a areola, que é a tesoura, freio lingual curto, pode fazer também com que o bebê ele mame de maneira inadequada e acabe machucando.
Monilíase ou candidíase, né? A presença também pode atrapalhar a amamentação. Causa das fissuras mamárias: pressão do dedo na areola ao amamentar, que é a tesoura. Limpeza da areola com sabonetes ou loções, uso de óleos e cremes, uso de bombas, freio lingual curto e monilíase. Como tratar as fissuras? Aumentar a confiança da mãe, você vai conseguir amamentar, essa dor ela vai passar. Deixa eu avaliar sua mamada. Para uma mãe que está com a mama fissurada, quando a pessoa fala, deixa eu avaliar sua mamada, às vezes o bebê está dormindo e você vai ter que acordar ele, pôr ele para mamar e vai te doer e você vai estar na frente das pessoas. É muito difícil, mas a gente precisa avaliar e para poder corrigir os erros. Sugiro esvaziar a areola antes da mamada. Então, principalmente aquele leite próximo, né, do peito. Informe como obter uma boa pega em uma posição adequada. Orientar a passar o próprio leite após a mamada. Sugira banho de sol, de luz, se possível. Algumas pessoas falam até para secar com secador de cabelo a mama, porque o mamilo ali, o bico do peito, né, a areola, se ela estiver machucada, se a gente secar e ficar bem sequinho, ela também ajuda. Por isso que orienta um banho de sol, né? Então, quanto mais seco, melhor. Por isso que a gente fala que concha, por exemplo, não é saudável, porque daí a criança vai, aquele bico todo lesionado vai ficar ali naquele meio úmido e aquela ferida não vai cicatrizar tão fácil. Sugiro evitar limpar ou friccionar os mamilos. Sugiro evitar sutiã, oriente a usar uma peneira de chá, por exemplo, entre o mamilo e o sutiã. Então, assim, às vezes tem aqueles absorventes, né? Só que eles não podem ficar encharcados, né? Porque se ficar encharcado, daí vai continuar o meio úmido, né? Sugira mudar a prática que pode estar causando a fissura. Veja se a mãe está sentando de maneira adequada, por exemplo, né? As fissuras por monilíase, né, a candidia, história de uso de antibióticos, relato de dor em agulhada durante as mamadas, e a dor ou coceira fora das mamadas, lesões com destruição de pigmento, às vezes não se consegue ver as lesões. Instituir tratamento para monilíase na areola e na boca do bebê, e tratar corrimentos, né, ou assaduras, se houver. Então, a gente tem que tratar, né, essas secreções e também essas dermatites. Dor no mamilo por freio de língua curto. Ajudar a mãe a elevar sua autoconfiança. Informe que a língua vai se desenvolver com as mamadas. E se for muito curto, a gente vai pedir uma avaliação, né? E vai. Esse é o teste da linguinha, para a gente ver se essa criança ela consegue colocar a língua para fora, por exemplo, e avaliar esse freio, né? E a gente pode chamar a pessoa, né, para dar o piquezinho e liberar essa língua também. Encaminhar essa criança, né? Oriente uma boa posição em pega, ofereça muito contato pele a pele, retire leite, ofereça por copinho se necessário, né? Se essa mãe não está aguentando de dor, pedir para ela paciência, né? Que é longo o processo de cicatrização. Hoje tem algumas enfermeiras que trabalham em tratamento de fissura mamária com laser, né? E aí, em alguns casos, né, precisa fazer o piquezinho no freio lingual. Acolher e escutar a mãe, retirar o leite da areola, explicar como posicionar e fazer a pega e como mantê-lo, estimular e apoiar a mãe a colocar o bebê para mamar, caso ela não consiga oferecer ajuda, mostrando que amamentar não deve doer, aproveitar a presença de familiares para explicar também, solicitar a repetição do posicionamento e apego para certificar que houve compreensão, ensinar relaxamentos e elogiar os acertos. Então, qual que é o tratamento atual dos traumas mamilares? É não deixar chegar até eles. Mamas cheias, mamas engurgitadas, então sempre lembrar que uma mama dessa igual a da figura 2, se o bebê mamar, ele não vai conseguir abocanhar a areola e, consequentemente, ele vai machucar esse mamilo.
Então isso acontece porque é o acúmulo de leite que acontece nos primeiros dias após o parto, que é a pojadura. Sintomas: as mamas podem estar quentes, pesadas, endurecidas, a areola tensa, o bico se torna plano, o leite flui, os contornos da areola estão bem delimitados. Por que ocorre? Produção de leite maior que a demanda, início da primeira mamada tardia, frequência das mamadas controladas e não em livre demanda, às vezes o bebê ele não está mamando tanto que ele precisa, alteração no ritmo das mamadas, separação mãe e filho, escutar a mãe, sacudir o peito, né? Tornar o leite gel em líquido. Isso que a gente vai tentar fazer. E a gente pode falar desse jeito para a mãe, que às vezes ela pode até achar engraçado, né? E hoje em dia está usando muito essa definição de álcool gel, álcool líquido. Então a gente pode fazer essa, né, essa comparação. Retirar o leite da areola, né? Pedir para ela massagear, deixar a areola bem macia para que a criança consiga pegar. Fazer uma prega, né? Então, quando eu for dar o apoio para o bebê mamar, é em forma de C e não em tesoura. Colocar o bebê para mamar na posição e pega correta, tentar outras posições, sugerir dar de mamar mais vezes, não utilizar bicos e chupetas. O engurgitamento mamário é uma estase láctea decorrente do não esvaziamento das mamas. Sintomas: edema, vermelhidão, mama de aspecto lustroso, perda da nitidez das bordas das areolas, a areola tensa, o bico se torna plano e o leite não flui. Afeta toda a mama em ambas ao mesmo tempo. Por que ocorre? Não esvaziamento das mamas por sucção ineficaz, fatores emocionais, região areolar pouco flexível e protátil, mamilos mal formados, defeitos anatômicos ou obstrução dos ductos lactíferos, inabilidade dos profissionais que cuidam da mãe e do filho. Pode ter a fissura também, que daí a mãe evita dar de mamar, né? E acaba acontecendo engurgitamento. Produção aumentada de leite, sedação materna durante e após o parto, dor ao aumentar devido aos traumas, intervalo longo entre as mamadas, separação, morte neonatal, bebês prematuros, administração de água, soro glicosado prévio. Como cuidar? Aconselhar a mãe, entender a mãe, seu problema. Mãe deve estar relaxada, deixar a areola macia, autoextração antes da mamada, então orientar a mãe que daquele jeito que se ela der de mamar só vai fazer fissura. Continuar amamentando, amamentar mais vezes, oferecer em posição confortável para a mãe e não descansar as mamas, né? Que é a questão do, por exemplo, de uso de sutiã com taça, né? O leite deve ser removido a fim de evitar mastite. Isso não irá fazer falta para o bebê. Então a gente pode informar para ela que o leite gordo está no final, que esse é o mais importante, né? Então aqui mamilos pseudo-invertido, as orientações relacionadas a ele, né? Lembrando que o importante não é o pico, e sim a areola, né? Então esse bebê, se ele tiver uma capacidade boa de abocanhar a areola, esse bebê vai conseguir ser amamentado. Eu não queria entrar nem nesse assunto por conta de ser da saúde da mulher, né? Então eu vou passando aqui, tá? Aqui é a mastite. Muitas vezes a mastite, para ela ser tratada, ela precisa ser com antibiótico. Na minha segunda filha eu tive mastite, eu tive que usar um antibiótico em dose de ataque, porque a gente é profissional de saúde, a gente é colonizado. Minha filha machucou, ela já estava grande, machucou minha mama, e por eu ser colonizada, eu tive uma mastite e eu precisei procurar um médico, fazer até ultrassom. Meu PCR estava altíssimo, eu só fui de alta, né, para fazer o tratamento domiciliar porque eu era profissional de saúde, senão ele teria me internado. Aqui o abscesso mamário, né, que é a complicação mais grave, né, que esse leite ele acha uma maneira dele sair, né? E acaba tendo uma drenagem espontânea. Eita, acho que por hoje deu, né, gente? Aí
Amanhã a gente conversa mais um pouquinho, né? Não sei se vocês estão tendo liberação para a semana da enfermagem, mas então tá bom. Obrigada, um beijo, boa noite. Até amanhã.